Amanhã, 16 horas, no Maracanã, domingo. Quer dizer, hoje, né? Porque vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente no domingo já, dia do jogo. O Fluminense vai enfrentar o Bragantino em casa, no Maracanã. E vamos ver, né? Se o Diniz vai inventar alguma coisa, vai mudar um pouco a personalidade do time, porque a gente precisa vencer. Estamos atualmente em nono colocado é, do Brasileirão, então a gente precisa vencer esse jogo, principalmente porque é em casa, a gente precisa marcar gols. Mas bora pro vídeo. Vou falar aqui um pouco sobre o pré-jogo, né, desse jogo contra o Bragantino. Para quem não sabe, eu sou o Thomas, sou o tricolor de coração. Tô aqui um tempo aqui já no YouTube, vai fazer um mês, quer dizer, já fez um mês. Então estou até comemorando um certo aniversário aí no YouTube. Então quem puder se inscreve aí, deixa o like, comenta aí depois o que você achou do vídeo e o que você acha do jogo, né? Será que o Fluminense vai vencer esse jogo contra o Bragantino? Eu espero que sim, porque a gente precisa vencer em casa, jogo tranquilo, 4 horas num domingo. Não tem como a gente não vencer esse jogo. A gente tem um elenco melhor do que o do Bragantino, convenhamos, né? Então a gente precisa vencer. Quem puder ir ao estádio, vai, gente. É um horário muito bom. A gente tem que apoiar o Fluminense. Eu sei das circunstâncias que vem acontecendo com o Fluminense, mas mesmo assim a gente tem que ir lá apoiar. Já foram mais de 27 mil ingressos vendidos. Tem aqui, ó, mais de 26 mil ingressos vendidos. O setor sul já foi esgotado e o setor leste inferior já foram esgotados. A carga total é de 50 mil pessoas, né? 49.961 bilhetes para esse jogo. Então, espera-se que tenha ali na casa dos 30, né? 35 mil pessoas no Maracanã. O horário é muito bom, né? Para você ir com a sua família. Eu, inclusive, vou com a minha família porque é aniversário da minha namorada. Então, a gente vai aproveitar esse dia lá com o Fluminense. Espero que a gente saia com a vitória, né? Para dar um pouco de ânimo no aniversário dela, coitada. Mas aí, como eu falei, a gente precisa vencer esse jogo. Estamos ali em nono colocado com 13 pontos. São 8 jogos que a gente disputou. O Botafogo perdeu hoje, no sábado, para o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa, na casa do Atlético. E o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro no clássico e está em segundo colocado. O Atlético Mineiro está em segundo colocado, mas só que tem 9 jogos, então ainda falta muita coisa aí para mexer essa tabela. Falta o São Paulo jogar, falta o Grêmio, falta o Flamengo, falta o Fluminense e falta o Palmeiras. Então vai mexer muito nesse G4 aí. Mas o Botafogo continua na liderança com 21 pontos e vem o Atlético Mineiro com 17, Palmeiras com 16. Se o Palmeiras vencer, vai para segundo colocado e o Botafogo se mantém aí na liderança, mesmo perdendo para o Atlético Paranaense. O São Paulo vem em quinto lugar com 15 pontos, mas ainda vai jogar também. Aí tem o Grêmio com 14, o Fortaleza que já jogou e empatou em casa em 0-0 com 14 também pontos, e o Fluminense e o Flamengo com 13 pontos. Se o Fluminense vencer, vai ali para terceiro lugar, não, vai ficar atrás do Atlético Mineiro, né? Mas aí tem que torcer também para o São Paulo não vencer o jogo, porque o São Paulo vencer vai ficar acima do Fluminense. E também torcer para que o Flamengo também não vença. O que é difícil, né? Porque agora eles vão vir embalados. Mas o que importa é o Fluminense vencer esse jogo e se manter ali, né, na tabela, né? No G6 ali pelo menos. Para conseguir somar pontos e lá para frente melhorar ainda mais, né, o seu modo de jogar. Mas antes eu queria falar também, aconteceu um assunto bem triste lá no Monumental de Nunes, lá no River Plate, na Argentina. O jogo do River Plate foi suspenso, foi acho que lá para os 25 minutos do primeiro tempo, um torcedor do River Plate caiu lá de cima do estádio. Foi um negócio muito trágico, muito triste. E eu quero até deixar aqui minha solidariedade ao River Plate, né? Claro que eles não vão saber que eu existo, mas mesmo assim é bom a gente manter um respeito nesses assuntos, né? E foi bem triste uma coisa dessa acontecer, principalmente no mundo do futebol aí.
a partida foi suspensa e pode ser que aconteça algumas coisas no jogo contra o Fluminense, né? Porque depois do Brasileirão o Fluminense vai jogar contra o River Plate, o próximo jogo da Libertadores é contra o River Plate, lá na casa deles. Então pode ser que aconteça algum tipo de fechamento de algum setor, sei lá, alguma coisa pode acontecer lá no estádio, né, nesse jogo. Então é bem triste essas coisas acontecerem. O jogo foi contra o Defensa e Justiça aos 25 minutos do primeiro tempo, na 19ª rodada do Campeonato Argentino. Então, vou deixar aqui minha solidariedade ao River Plate. O jogo é amanhã, às 16 horas, Fluminense e Bragantino, no estádio do Maracanã, óbvio, né? O árbitro vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Assistentes, Bruno Bochilha, FIFA, e Carla Renata Cavalcante, de Santana, Pernambuco. O VAR fica com Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA. O jogo será transmitido na Globo, né, às 4 horas, e no Premiere. No Premiere vai ser para todos os estados, e na Globo só para alguns estados, né, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, e alguns outros estados lá por perto. O que esperar desse jogo, né? O que esperar do Diniz, o que esperar do Fluminense? A gente está a 5 jogos sem vencer, 5 jogos sem fazer gols. Então, o que a gente espera é muitos gols e o Fluminense fazer uma vitória lá, conseguir uma vitória tranquila em cima do Bragantino, jogando em casa, e voltar, né, ter um respiro na tabela, ter um ânimo, trazer a torcida de volta, porque as últimas atuações do Fluminense, depois do jogo contra o River Plate no Maracanã, foram todas tristes, desastrosas. Contra o Cuiabá ali foi um pré-sinal, né, uma prévia, né, do que estava por vir. Então a gente precisa ali recuperar o futebol, recuperar o bom futebol que a gente tem. Não é que os jogadores são ruins ou que desaprenderam a jogar, não é nada disso. Só é uma má fase que acontece. Mas que poderia ter um pouco de mais de força dos jogadores, mais de vontade, na minha opinião, né? Porque no jogo contra o Flamengo não teve tanto isso, na minha opinião. De alguns jogadores sim, mas eu acho que a maioria não. Então isso deixa um pouco a desejar, né? Até tira também o ânimo da torcida para esse jogo, para os próximos jogos do Fluminense. Então quem puder ir nesse jogo aí contra o Bragantino, vai lá, apoia o Fluminense, independente de tudo. A gente tem que apoiar nas boas e nas más fases. O Marcelo não vai jogar, de novo, ele não vai jogar, ele estava até cotado para jogar, mas sofreu uma lesão na panturrilha de novo no treino de hoje, de sábado, que é o treino que ia decidir já, ele praticamente seria titular ou ia ser relacionado para o jogo, mas acabou sentindo ali. O Vitor Alessa até postou aqui no Twitter, vou tentar colocar aqui a matéria, para vocês. Ele postou lá no Twitter, né, um tweet dizendo que o Fluminense informa: o lateral teve uma lesão na panturrilha direita durante o treinamento nesta sexta-feira, 2/6. Na verdade foi nem sábado, né, eu falei errado, é sexta-feira. Após realizar um exame de imagem, o atleta segue tratamento no departamento médico do clube. Então esquece, tá fora. Provavelmente ele vai ficar aí uns 15 dias. Já ficou 15, na verdade, deve ficar mais 15, pelo visto. Cara, o Fluminense precisa de um lateral logo, precisa concentrar um novo lateral, porque não que o Marcelo tá descartado do time, não tô falando isso, tô falando que a gente precisa ter um lateral esquerdo para conseguir substituir o Marcelo nesses momentos. Porque não adianta a gente esperar o Alexander e esperar o Marcelo, né? A gente ficar com um buraco na lateral. E o Guga ali, imagina se o Guga se lesiona de novo. Se lesiona também, né, na verdade. Então é possível que isso aconteça. Então a gente tem que ficar de olho, atento nessas situações. Espero que o Fluminense vá no mercado, ou pelo menos use mais a base. Eu quero muito que o esquerdinho seja titular nesse jogo contra o Bragantino, por exemplo. Eu acho que ele tem chance de ser titular. E, na minha opinião, tem futebol para isso. E é um momento certo para colocar, porque é o jogo em casa. E a provável escalação do Fluminense para esse jogo não tem nenhuma alteração, né? Isso que me entristece um pouco. O Fernando Diniz parece que não muda, não reinventa, parece que não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. No quesito na questão da escalação, né?
vai ser Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo vai voltar depois da suspensão que ele teve. Ele foi suspenso na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, né, se eu não me engano, agora eu não lembro direito, mas acho que foi sim. Acho que foi. O Guga, não, ele jogou contra o Corinthians, né, mas levou cartão amarelo, mas não foi expulso, acabei confundindo. Ele foi expulso só na Copa do Brasil. O Guga na lateral esquerda, porque não vai ter outro. O esquerdinha deve ficar no banco de reservas, mas vamos torcer para que ele entre na partida. André, Martinelli, Lima e Ganso, Arias e Cano na frente, lá no ataque. Então, esse é o time do Fluminense, mesma coisa, mudou bosta nenhuma. Cara, eu vou ser sincero, por que que ele não coloca o esquerdinha para jogar, para dar um descanso também pro Guga, pelo amor de Deus, né? O jogo é em casa, gente. Eu sei que a situação não é tranquila, né? Não é uma situação para inventar tanta coisa, mas, poxa, mesmo assim, né? Não vejo por que não colocar o esquerdinha nesse jogo. Podia colocar também o Isaac, na minha opinião. Poxa, tira o Martinelli ali, coloca o Lima junto com o André na volância, Ganso e Arias, e o Isaac. O Isaac dá profundidade. Ele, claro que ele não tá 100%, né? Aquele jogador ali que já tá show de bola, né? Já tá filé. Não, ainda tem um processo ainda para ele amadurecer, né, no futebol como time profissional. Mas eu acho que ele pode jogar nesse jogo tranquilamente e também vai ajudar bastante a equipe, né? Porque ele é aquele jogador do drible, então ele consegue ter a profundidade, consegue ter o drible, criar jogadas, então isso pode ajudar bastante o Fluminense. Não adianta a gente continuar colocando o Martinelli em campo e ele não faz nada, né? Fica pegando a bola, volta a bola, não vai, não cria, não faz nada no jogo. Então não adianta a gente botar um cara desse que não vai agregar em nada no time, sendo que tem outro que pode fazer até melhor. Então eu acho uma escalação burra do Diniz e covarde, né? Tipo, não inventou nada, não fez nada, continuou com a mesma mesmice. Mas é isso, galera. É difícil até falar aqui que tô confiante, mas difícil falar, mas sinceramente eu não tô confiante para esse jogo. Espero que eu esteja errado e a gente consiga vencer esse jogo, mas sinceramente eu não estou confiante nessa partida. Vou lá apoiar o Fluminense da mesma forma que eu sempre apoiei, mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Saudações tricolores, tamo junto, é nóis.